Olá, boa noite. Hoje é 27 de 3 de 2025, 27 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então seja sábio e inteligente, não faça a vontade do diabo, não seja um servo do diabo. Não seja uma falsa pessoa, uma pessoa covarde, uma pessoa mentirosa, caluniadora, uma pessoa ruim. Não sirva a um Deus falso, sirva ao Deus verdadeiro, que é a sua palavra, que é a palavra dele. Então, quem é o Deus verdadeiro? A palavra dele, o ensinamento dele, a vontade dele. É o Deus verdadeiro. Então, o Novo Testamento, parte 11. Aqui nós vamos ver, que você vai ver e eu vou ver, nós vamos ver, você vai ver e eu vou ver, algo que o discípulo prestaram atenção, o discípulo de João, e falaram para João. Então falaram isso, João capítulo 3, versículo 25 em diante. Então Jesus tinha conversado com Nicodemos, bastante com Nicodemos, durante a noite. Ele foi conversar com Jesus, já era noite. Não sei se ele ficou até o amanhecer e entrou por um dia com ele, né? Não sei se ele estava nessa situação, nesse momento, mas se ele tiver participado desse momento, foi bom para ele, né? Foi um aprendizado. Então, João capítulo 3, versículo 25. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Então, houve uma questão, aí falaram assim: e foram ter com João Batista, o primo de Jesus. E foram ter com João Batista era filho de Isabel, prima de Maria. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi. Chamava-se João Batista, o primo de Jesus, de Rabi. Mas por que chamava ele de Rabi? Porque ele era um mestre. E Rabi significa mestre. Rabi, Rabon, significa mestre. Aquele que está contigo, além do Jordão, se referindo a Jesus, do qual tu dissestes, do qual tu destes testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Entendeu o que ele falou? Então, o discípulo de João e o judeu, houve uma questão, uma conversa, um diálogo, e eles foram até João e disseram isso: ó João, aquele que tu estava testificando dele, ele está batizando mais do que o Senhor, Rabi. Então Jesus estava batizando bastante pessoas, né? Jesus estava batizando bastante pessoas. E eles foram até João falar isso, E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que está contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Ia bastante pessoa até Jesus para ser batizado no Rio Jordão. Você entendeu? Jesus batizou as pessoas, quem batizava era o próprio. Depois tem texto que os discípulos batizavam, mas Jesus batizou. Então entenda, João estava batizando no Jordão. Quem batizava era João. João batizou Jesus e Jesus batizou muitas e muitas pessoas. E todos vão ter com ele. A palavra todos significa muita gente, significa uma quantidade grande. João, quando ouviu isso, disse assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus nos deu ele. Deus deu Jesus para nós. Deus enviou a salvação. Ele recebeu isso de Deus, ele recebeu isso do céu, do Pai dele. Então todos iam até ele. E quando você recebe Jesus, quando você se batiza, você está recebendo aquilo que Deus deu a você do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Foi o que João foi.
Então o que é que todos faziam? Todos iam até Jesus. Então o que é que o Novo Testamento acontece na vida de todos, de muitos, de várias pessoas? O que é que as pessoas têm que fazer? Tem que ir até Ele, tem que aceitar, tem que querer, tem que se batizar, tem que ir até Jesus. Como é que você vai até Jesus hoje? Quando você crê no Novo Testamento. Entenda, se batizar, nascer de novo, não é você ser perfeito, imaculado. Você não vai conseguir ser perfeito, imaculado. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir ser perfeito, imaculado. Aí ele respondeu mais, né? Ele falou mais. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Então Jesus Cristo estava dizendo, ó, o Pai dele está assistindo, Deus está assistindo. E ele se alegra com o que ele faz, com a voz do esposo, com a voz dele. Então, a igreja, que é a esposa, está indo até eles. Então, aqueles que foram batizados por Jesus passaram a ser seguidores dele, passaram a seguir ele. Então, eles passaram a ser a primeira igreja, a igreja primitiva. Então, aquele que tem a esposa é o esposo. Então, era a igreja dele, de Jesus. Então, a igreja de Jesus tem que ter ele, tem que ter o ensinamento, tem que ter a palavra, tem que ter os milagres, tem que ter ele tem que crescer. Então ele disse, ó, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ele sabia que Deus estava vendo ele com a igreja, com a esposa dele, a igreja dele. Ele sabia que Deus estava assistindo e ouvindo ele. Era algo impressionante. Então ele disse que a minha alegria já está cumprida. Porque ele tinha feito a vontade do Pai dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua, João disse. Ou é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Às vezes a criatura quer aparecer mais do que Jesus, quer ser mais do que Jesus, né? Quer ser respeitado, quer ser obedecido mais do que Jesus, quer ser reverenciado mais do que Jesus. Isso não pode. Então a igreja que deixa Jesus crescer, essa está glorificando a Ele, exaltando a Ele. É ou não é?